Afinal de contas, é possível fazer melhor e mais com os mesmos recursos? Para responder essa pergunta, vamos retomar o exemplo da Pablo Limitada. A Pablo Limitada ela é composta por um conselho de acionistas, pelo presidente, que é o próprio Pablo, e por algumas áreas aqui representadas, como por exemplo, de marketing, de vendas, a entrega, equipe técnica e o pós-venda. Ok, representado por essas áreas aqui. E, além disso, na Pablo Limitada, nós temos algumas áreas fundamentais de suporte, como por exemplo, de TI, o jurídico, o administrativo, financeiro e recursos humanos. Toda e qualquer reunião que nós temos na Pablo Limitada, a grande questão é, nós precisamos, para que possamos alavancar os nossos resultados econômicos e financeiros, nós precisamos de mais gente, etc. E virou mexer, o que nós fazemos? Nós contratamos mais gente. E quando a gente vai olhar lá na última linha, o resultado não melhorou. Até que um dia, nós fizemos uma reunião e resolvemos utilizar alguns passos fundamentais da teoria das restrições. Que são eles. A primeira coisa que nós tivemos que fazer aqui depois de muita conversa, nós consensamos de que a restrição da Pablo Limitada nesse exemplo era a área de marketing. Ou seja, isso fez com que nós parássemos de ter uma série de planos de ação. Afinal de contas, se eu tensiono uma corrente, aquilo que determina, ou melhor dizendo, o elo que determina o quanto essa corrente vai conseguir resistir é o elo mais fraco. Logo, o elo mais fraco é a restrição, em que determina qual é o ganho que nós vamos ter, qual é o lucro que nós vamos ter nesta operação aqui. Dito isso, identificada a restrição, eu vou colocar aqui, identificar a restrição, que foi o primeiro passo, o que nós resolvemos fazer? Bom, nós perguntamos aqui para o João. O João é quem trabalha no marketing da Pablo Limitada. João, me diga uma coisa, quantas horas você tem disponível para trabalhar por semana? O João virou e falou assim, eu tenho por semana 40 horas disponíveis. Ok. E me diga uma coisa, nos atualize em relação a qual é o status do seu plano de trabalho. Olha, no meu plano de trabalho eu tenho 40 horas disponíveis e eu tenho aí aproximadamente 60% das minhas tarefas executadas. Poxa vida, João, mas como assim? Você tem 40% 40 horas disponível, você só tem 60% das suas tarefas executadas aqui na Pablo Limitada? Como assim? Ele falou, Fabiano, sabe por quê? Porque muitas das minhas atividades, muitas delas, quando eu estou executando, muitas vezes eu tenho que parar. Parar? Como assim? Eu tenho que parar porque eu preciso de um ok do departamento jurídico. Ah, entendi. Outras tantas, Fabiano, eu também tenho que parar. De novo, João? De novo. Por quê? Porque eu preciso ter um suporte da minha área de TI. E assim sucessivamente, Fabiano. Eu paro por uma série de razões. E além disso, Fabiano, tem uma outra coisa. Quase que fiz aquela música, né? Tem outra coisa, que é o seguinte, além da minha mãe não dormir enquanto não chegar, tem muitas informações, por exemplo, da área de entrega, em que eu preciso para executar minha atividade na área de marketing, que vem com o quê? Vem ou faltando informação, ou eventualmente com informação que não desce redondo. Ou seja, muitas vezes eu recebo informações que eu tenho que retrabalhar. Entendi.
Então o que nós tomamos, qual a decisão que nós tomamos na Pablo Limitada? De que depois de identificar a restrição, nós vamos fazer o quê? Nós vamos decidir como explorar a restrição. Decidir como explorar a restrição. O que significa decidir como explorar a restrição? Se esta atividade, na Pablo Limitada, esta área na Pablo Limitada, ela foi eleita aqui por nós, após a nossa análise, como a restrição, explorar a restrição significa que, se existem 40 horas disponíveis para que esta área trabalhe e para executar X atividades dentro das 40 horas, em hipótese alguma, o João pode parar por falta de informação. Em hipótese alguma, o João tem que retrabalhar uma informação que eventualmente veio incompleta ou que tenha vindo errada de outra área, seja ela qual for. Ok, então, resolvido? Não, meu amigo e minha amiga de casa. Agora nós temos que ir para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Subordinar tudo e todos à restrição. Puxa, Fabiano, subordinar tudo e todos à restrição? Não faço a menor ideia o que é isso. Não. Meus amigos, se o João fizer uma solicitação para qualquer uma das outras áreas, como ele é a restrição, ele é topo de fila. Ele não pode esperar outras prioridades que não sejam de marketing, neste meu exemplo. Subordinar todo e todos à restrição significa o seguinte: se o João for chamado para uma reunião com um fornecedor de algum assunto que não seja relacionado a marketing, mas sei lá eu por quê, manja aquelas reuniões que não tem objetivo, não tem pauta, não tem hora para acabar nem para terminar. Aliás, falamos sobre isso hoje no nosso estudo do livro Corrente Crítica. Tira da agenda do João. O João significa que, inclusive o João e todas as demais áreas, se tiver uma atividade para executar, a área administrativa tem que atender pós-venda, RH, jurídico e também o João, a área administrativa não tem dúvida. O João é prioridade zero. Tamo junto? Subordinar tudo e todos à restrição. Depois disso, sabe o que vai acontecer? Nós vamos encontrar uma capacidade que sempre esteve aqui no meu exemplo na Pablo Limitada. Em outras palavras, vou respirar fundo e agora ir devagar. Quando nós nos debruçamos em um fluxo de processo, independentemente o que flui nesse processo sejam peças, ou o que flui nesse processo seja informação, uma afirmação que eu faço para você, minha amiga e meu amigo de casa. A probabilidade de nós estarmos desperdiçando capacidade é enorme. Isso significa que com os 3 primeiros passos, identificada qual é a restrição, explorar a restrição e subordinar tudo e todos à restrição, bingo! Nós encontramos a capacidade que está sendo desperdiçada e sabe o que acontece? Nós conseguimos fazer melhor e mais com o mesmo. Só depois que nós fizermos melhor, mais com o mesmo, é que nós vamos chegar, seja na área financeira, ou seja no conselho, ou no próprio Pablo, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos pedir mais recursos. Ou seja, qual é a quarta etapa? Aqui o quarto passo é elevar a restrição. Ou seja, se a nossa capacidade, aqui nesse meu exemplo, é de 40 horas, é de processar, por exemplo, X documentos por semana, e agora nós de fato estamos processando X documentos por semana, porque nós identificamos, nós exploramos e subordinamos, só agora
no quarto passo é que de fato nós vamos elevar a restrição. Então agora nós sabemos aonde é que nós temos que botar grana, eventualmente, se isso for necessário, obviamente, se tiver demanda. Tamo junto? Eu estou sendo repetitivo de propósito, beleza? Se eu identifiquei a restrição, explorei a restrição, subordinei tudo e todos à restrição e elevei a restrição, agora, meu amigo e minha amiga, quinto e último e não menos importante passo. Sabe o que nós vamos fazer agora? O que nós não vamos é permitir com que a minha inércia e a sua inércia se tornem a restrição. Nós vamos voltar ao passo 1 e vamos criar a melhoria contínua. Ou seja, aplicados esses 5 passos, eu afirmo para você de que você vai encontrar a capacidade que está sendo desperdiçada dentro do fluxo do seu processo e vai conseguir fazer mais com o mesmo. E para fechar esse bate-papo de hoje, a pergunta é a seguinte: aqui eu tenho o passado e aqui eu tenho o futuro e aqui eu tenho, que dia é hoje? Hoje acho que é dia 29, se eu não me engano. Dia 29 de julho, agora são 19h45. 19h45. A pergunta é a seguinte, para a gente fechar. Os meus resultados aqui na Pablo Limitada estão sendo assim. E aqui é o hoje. A pergunta é a seguinte, amiguinho e amiguinha. Qual é o futuro mais provável? Que aconteça isso, futuro 1, que aconteça isso, futuro 2, ou que aconteça, em vermelhinho, que aconteça isso, futuro 3. Em outras palavras, se eu venho com esta realidade, seja a realidade nas suas vendas, se eu venho com esta realidade, seja esta realidade na sua entrega dos seus produtos, se eu venho com essa realidade, seja essa a realidade dos seus números, da sua operação, seja onde quais forem, qual é o futuro mais provável? 1, 2 ou 3? Se eu perguntar para o João, ele vai dizer, Fabiano, é o 3. Por quê, Fabiano? Ih, você não tem ideia, eu vi ontem na televisão, você não sabe o que está acontecendo. Aí ele vai. Ou seja, é o pior cenário. Mas eu já pergunto para o Alexandre, ele fala, Fabiano, olha, eu acredito que por conta de XPTO, eu acredito que, apesar dos pesares, nós vamos no 2. Mas, cara, se eu perguntar para Renata, ela vai falar, não, Fabiano, você não viu como é que está o nosso pipeline, eu vi que agora as coisas estão caminhando, e XPTO, etc. Então nós vamos no futuro 1, o mais promissor. E aí, qual que você acha? 1, 2 ou 3? Qual é a premissa, qual é a afirmação que o Dr. Eli Goldratt nos trouxe? A única forma de desvincular o passado com as possíveis tendências do futuro é atuar de forma precisa nas restrições do presente. Ficou bonito, hein? Então vou repetir. A única forma de você desvincular o que vem acontecendo do que vai acontecer é se você tiver a habilidade de atuar de forma precisa nas restrições do presente. Por hoje é só, até o próximo vídeo. Valeu!